Graça e muita paz, amados, abençoados, eleitos. Vamos dar aqui vamos dar prosseguimento aquelas perguntinhas que tem chegado para mim aí, né? Isso, resposta no meu entendimento de acordo com a palavra, lendo sem o véu. Porque no vídeo anterior a gente colocou alguma coisa sobre debaixo de maldição e eu recebi perguntas que eu... Bom, primeiro que em 1 Pedro 3,15 diz que nós estamos aqui para responder aquilo que está, né, essas perguntas, por exemplo, que vem para mim, e não para debater. Mas o que eu recebo são perguntas que, por um acaso, não tem fundamento. Então, aquelas pessoas que estão com a mente embotada, né, com o sistema religioso, estão cauterizadas e tal, elas não aceitam. Porque parece um negócio já combinado, né? No Brasil, todo mundo, não sei. Todas as vezes que você fala alguma coisa da nova aliança, né, do filho da livre, dos filhos da livre, né, lá em Gálatas 4, a partir do verso 21 até o último versículo, aí o filho da escrava de Agar, que está dizendo sobre essa perseguição também, né, que Ismael perseguiu Isaac, e assim é conosco hoje também. Então esses cães gulosos aí, esses filhinhos do sistema religioso, eles não querem entender. Então já tá tudo. E Deus criou esse povo também, entendeu? Então tem que ter aí entendimento para entender também que eles também. Sabe por quê? Lá em Isaías 45, mais ou menos lá pelo verso 7, 45, 7, diz que Deus criou tanto o bem quanto o mal. Né? Ali ele está fazendo uma referência a Tito e tal, e está fazendo um monte de coisa lá, está falando. Então a gente tem que ler, mas ler o capítulo todinho, não é apenas se basear num versículo. Eu recebi a primeira pergunta que ela veio lá de Vacaria, né, no Rio Grande do Sul. A pergunta veio do senhor José, irmãozinho José abençoado. Aí ele fala, quem disse que Paulo é apóstolo? Não são 12? Então vamos lá, no meu entendimento, tá bom? Quando a gente fala a respeito de que você tem, você, eu, todos nós temos condições de fazer o seguinte, de concordar ou discordar, certo? Mas obrigação de respeitar a gente tem. Então é a minha opinião, de acordo com os versos. Eu nunca fujo de aquela riqueza de versículos que tem na Bíblia. Nunca fujo. Primeiro que a gente se baseia aí, a gente vai, se prepara para conhecer um pouquinho mais desse livro, que ele não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Então, quando você começa a ler de Gênesis, chegando a Lucas, ali pelo capítulo 16, verso 16, ele está dizendo que hoje já não existe mais lei e nem profeta. Quer dizer, duraram até João. A partir dali você começa a entender que a Bíblia não é um livro profético, é um livro histórico. A profecia, tudo já está em você, já foi cumprido já. Cristo não nos libertou, não. Ele quis libertar aquele povo dos anos 70, antes da cruz, atrás. Nós já nascemos libertos, somos livres. Gálatas capítulo 5, aí vai vir um abençoado e vai falar, não, mas lá em Gênesis está falando que eu não quero saber disso aí não, já antigo pacto, isso já era. Então, quando a pessoa responde assim para mim, vem à mente o seguinte, né? Será que ela tem mais de 2000 anos então? Só se for. Porque se não existe mais, se existe profeta ainda, então ele tem mais de 2000 anos. Bom, vamos lá. Quem disse que o apóstolo Paulo, né, é profeta, sendo que são só apenas 12? Então tá lá. Tradicionalmente, os apóstolos são 12 escolhidos por Jesus. Assim, são nomeados em Marcos. Assim são nomeados em Marcos, capítulo 3, versos 16 a 19. Pedro, Tiago, o maior, né? João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé,
Tiago também, o outro, que a gente classifica como se fosse o menor, Tadeu, Simão, o Zelota, né? E finalmente Judas Iscariotes. Em Atos dos Apóstolos, livro de Lucas, que conta os primórdios da igreja, são os 12 mencionados acima a serem considerados em pleno título como apóstolos. Paulo, que é protagonista nesse livro, não recebe do autor o título de apóstolo, mesmo se em duas ocasiões, em sentido genérico, se encontra entre os apóstolos. Atos, capítulo 14, versos 4 e o próprio 14 também. Então, como pode Paulo ser definido assim, sem querer parecer ter conhecido Jesus? Constatamos efetivamente que normalmente se diz apóstolo Paulo, e é ainda mais comum, costumamos chamá-lo de apóstolo dos gentios. Na verdade, o próprio Paulo, que nas suas cartas, que diz que foi chamado por Deus como apóstolo. Aí aí que está o detalhe, né? O que eu mais amo fazer. Como que eu cheguei a essa conclusão? Como que a gente pode, se for ler, né, com a mente, né, sem o véu, tá certo? Se você tem um véu do sistema religioso aí, né, porque ele já foi rasgado de cima a baixo, a Bíblia mesmo fala sobre, como é que você está querendo costurar ele novamente? Não, o sistema religioso quer fazer isso. Muitos que se dizem pastores, teólogos, bispos, nem da casa dele, quer aprender com um homem. E eu aqui, eu estou estudando, eu aprendi com Deus, é o que está escrito. É um livro histórico, entendeu? É só questão de ler. Ah, mas o meu pastor falou que... vai você e seu pastor não sei para onde. Bom, vamos lá. Esses que nós acabamos de falar aqui, a gente pode constatar também em 1 Tessalonicenses 2,7, 1 Coríntios 1,1, 2 Coríntios 1,1, Gálatas 1,1, Romanos 1,1. Várias vezes ele sente a necessidade de reivindicar esse título. Deus lhe revelou a seu filho, né? Em Gálatas capítulo 1, como nós falamos, no versos 5 a 16. Viu o Senhor em 1 Coríntios 9, apareceu a ele com outros apóstolos. 1 Coríntios 15, 8. Olha a riqueza de versículos, tá? Não vem com um só falar besteira depois, não. Pesquisa primeiro, para depois vir trocar ideia, tá bom? Lembre-se que, mesmo você não gostando do que eu estou pregando, do que eu estou falando, nós somos irmãos, eu amo você em Cristo. Porque a graça, o evangelho genuíno, é assim que ele diz. Agora, esses neopentecostais, pentecostais evangélicos, padres, enfim, se dizem cristãos, mas quer a morte do outro, quer o mal do outro. Então, não tem lógica, não são filhos de Deus, tá? Como eu falei no vídeo passado, embaixo de maldição, tá? Gálatas 3,10 e uma centena de versos, tá lá. Não briga comigo, briga com Deus, tá lá, está escrito lá, tá certo? Então vamos lá. Ele também realizou as obras típicas dos outros apóstolos, 2 Coríntios 12. Para Paulo, a própria comunidade que ele gerou na fé, graças à sua pregação, é como se fosse um tipo de documento de da sua autoridade plena apostólica. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Não são versos inventados, são versos que a gente foi lá e buscou e viu que é isso aí mesmo. É o que eu sempre falo, a gente tem que ler com entendimento, né? Não com a mente aí, sabe, embotada. O meu pastor falou que nada, não.
quando eu falo assim, eu não estou desrespeitando não, cada um. Eu respeito pastores que vivem a palavra, que fazem a obra de Deus, que não é fazer festinhas na igreja, entre aquele povo, só é crente, só é salvo quem está ali naquele meio, entendeu? Quem não está ali vai para o inferno, quer dizer, todo mundo vai para o inferno, porque o inferno nada mais é do que sepultura, lugar dos mortos. Vamos lá então. Vamos ver aqui para onde que a gente pode seguir agora. Nós vimos essa questão de Paulo, por que ele é chamado de apóstolo, né? Sendo que nós temos aqui vários versos que nos garantem isso, mas as pessoas preferem entender que aquilo que aprende, né, na chamada igreja de parede. Isso é complicado, é muito complicado. Vamos ver aqui. Tá. Essa é uma pergunta que vem lá de Maceió, né, Alagoas. Senhor irmão Inácio. Vamos ver aqui. Eutico, né, em Atos 20, verso 9, morreu ou só desmaiou? Então ele morreu ou só desmaiou? Vamos ver então o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Eu sempre faço aqui meu esboço para mim não esquecer de detalhes, né? Porque a gente é que nem livro. Eu escrevi aí vários livros, né? Tudo baseado na vida de Paulo. E não vendi, não ganhei um centavo por nenhum livro. Mas para colocar para as pessoas aí, né? Para elas saberem o que é que conhecer um pouquinho mais de Paulo. E a gente está aqui, está tentando falar aqui exatamente isso, está tentando com essas perguntas, né? Que pode servir para outras pessoas também, para saber, para as pessoas saberem um pouquinho mais de Paulo. Porque quando as pessoas falam de apóstolo da graça, isso é falando na igreja, né? Um exemplo que eu dou é o seguinte: se você colocar um montinho de sal, outro de açúcar, outro de cocaína, os três são brancos, né? São iguais. O sistema religioso é assim, ele pega e prega alguma coisinha da Nova Aliança, né? Lê um versículozinho ali, aí ele já volta lá para o Antigo, certo? Então é como eu termino aqui. A verdade dói, a dúvida corrói, o sistema religioso mata. Ele é uma cocaína transfigurada de sal ou de açúcar. Eutico, em Atos 20, Atos capítulo 20, no verso 9, morreu ou só desmaiou? Vamos lá. Vamos ver o que é que a Bíblia ela responde. Se você tem coragem para perguntar, a Bíblia, ou seja, o sistema religioso, o Evangelho tem coragem para responder. E aí nós estamos aqui para transmitir isso para você, ok? Vamos lá. Em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 7, a pergunta está baseada em 9, né? Mas isso, como eu sempre digo, a gente tem que ler o contexto, não é só o texto, porque aí, por isso que tem muito pastor rico aí desse jeito, só prega só medo, temor, sabe como é que é? Em Atos 20, de 7 a 12, conta que nenhum evento curioso entre aqueles da pregação de Paulo. Ele estava em Troade, né, com a comunidade cristã no primeiro dia da semana, no domingo. Fez uma pregação, prolongando suas palavras até meio-dia. Alguém do público, né, um adolescente de nome Eutico, como acontece também em muitos sermões monótonos, né, hoje em dia, não resistiu e se adormentou. Enquanto Paulo alongava
sua exposição, estava sentado no peitoril da janela do terceiro andar e caiu. A Bíblia diz que quando foram levantá-lo, estava morto. Isso lá no verso 9. Paulo então debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, né? Para não se perturbar. A sua alma está nele. E reconduziram-no vivo, o que os reconfortou sem medida. Em grego, no original, para a situação do jovem que caiu, usa-se o adjetivo nécros, que significa exatamente morto. Enquanto que ele, afinal, narrava, enquanto no final da narração ele estava vivo, onde se usa o particípio do verbo zão, isto é, zonta, que se traduz como viver. É evidente que estamos diante de um milagre e não existe nenhuma margem de interpretação que nos leve a crer em um simples desmaio. Temos muita dificuldade para lidar com os milagres, sobretudo quem tem um caráter mais cético, que procura entender de maneira mais crítica a Bíblia. Afinal, nos questionamos por que os milagres aconteciam e não acontecem mais. Sabemos bem, né, que milagres acontecem ainda hoje, o que nos ajudaria a entendê-los. Vê-los como sinais, algo que vem de Deus e que nos indica uma situação ideal que deve ser buscada. Deus não faz tudo porque nos deu liberdade, e isso supõe o nosso protagonismo. Quando a gente está falando em milagres, veja que tudo isso que a gente fala é relacionado até a cruz, né? Que na realidade, até os anos 70, então existia essas coisas essas abluções, né? Esses eventos assim de dízimo, oferta, subir a monte, não sei o que e tal, mas isso já era, porque Cristo já pegou e já aboliu tudo isso aí. Leia lá em Hebreus 2,14. O diabo foi abolido, o pecado e assim por diante. Nada disso existe mais. Ainda, mas espera aí. Um Lázaro da vida, ou não sei que da estrupador aí, muitos. Como é que você explica isso? É só ler em Gálatas capítulo 5, no verso 19 a 21, a 20, vamos dizer assim, 19, 20 e 21, pode ler lá. Obras da carne. No livro de Mateus, ele tem um capítulo 29, isso nos originais grego, 29, onde fala das travessuras de Cristo, mas não tem. Porque toda a Bíblia é traduzida, quer dizer, a maioria delas aí é tudo, elas são patenteadas, né, para a Igreja Católica. Então, é da Igreja Católica, não tem como. Então ali foi tirado daquele códex sinaítico, né, onde a gente se baseia. Ele foi escrito de Gênesis a Crônicas. Depois, não, isso não tem, de Gênesis a Crônicas não tem. Aí, o finalzinho do Antigo Testamento, de Crônicas para lá, e o Novo Testamento. É dali que até de Macedo, qualquer um aí traduz a Bíblia, sempre vai colocar lá, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele sempre vai acrescentar. Então já foi dito que tem mais de 15 mil contradições, mas até então sem problema. Isso aí é uma questão de quem estuda. Agora, se não estuda, fica na dependência de pastores e tudo mais, aí é meio complicado, né? Em Gálatas capítulo 5, 23 e 24, ele está dizendo lá que a gente não está precisando mais de tutores, de pessoas que... Eu não estou aqui para ensinar,
Estou aqui para te lembrar. Você não é um pecador, você não é uma pecadora. Comete erro, eu também cometo. Na carne. Ah, você é tão ruim que quando você morrer você vai para o inferno. Não. Você vai sofrer aqui. Aqui, eu vou sofrer aqui. Então, esse negócio de inferno, então, é sepultura, todo mundo vai, morre, tem lugar dos mortos. Então, na realidade, é mais ou menos assim. Quer dizer, é assim, mas os pastores, os pregadores, eles fazem de tudo para não pregar a verdade, toda ela, né? Que está na Bíblia, está. Mas quem disse que alguém vai lá ler? Quer ver? Existe aqui uma pergunta, eu vou ver, não me prolongar muito, né? Porque existem várias, mas tem uma aqui que eu preciso fazer isso rapidinho, porque já me cobraram duas vezes. A pergunta é, Paulo era casado? Essa pergunta vem da minha cidade de Natal, né? Ela vem lá de Guaratinguetá, São Paulo. Essa pergunta sobre o apóstolo Paulo, se era casado, muito já foi escrito sobre ela. Falado e imaginado, né? Lógico. Na verdade, os textos bíblicos claramente não falam a respeito. É devido a isto que tem uma multidão de dúvidas que aparecem aí, são feitas pelos estudiosos e leitores da Bíblia. Na verdade, devemos nos posicionar e aceitar o que o texto bíblico nos fala. Ou nos assegurando em interpretações de escritos paulinos, né? Afirmando que ele fosse casado. Mas aí, vamos lá, né? Como a gente... Quem não lê vai discutir com você, lógico. Eu sempre falo. Agora, isso aqui é o que eu penso, né? A gente lê, estuda, vai lá direitinho, pesquisa várias bíblias, código, códice, sinático. Tem muitos que nem sabem o que é isso. Bíblia de Jerusalém, a Mensagem, NVI, King James, todas elas têm uma versão, têm alguma coisa diferente. Então, toda vez que você lê um versículo e ele está entre colchetes, você pode ter certeza que isso foi acrescentado agora. Faz 1000 anos aí, foi acrescentado agora, entendeu? Acrescentado. Alguém acha um pergaminho, alguma coisa, vai lá e, opa, é com nós mesmos. Por isso que tá. Se você for ler esse verso entre colchetes na sua Bíblia, ou no seu computador, seja a Bíblia qual for a sua tradução, se tiver, clica, porque no finalzinho vai ter ali, ou em cima, tem lá um colchetezinho, tá lá, vai ter um número. Clica lá nele para você ver o que vai estar dizendo lá. Esta passagem, este verso foi acrescentado, blá, 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 então, agora, entendeu? Essa é a pura verdade. Então, nessa questão de se Paulo era casado ou não, vamos ver na minha ideia, no meu pensamento, tá? No meu entendimento. No conjunto que já li e trabalhei, né, na biografia, eu escrevi até livros, né, como eu já falei, escritos paulinos, em especial o estudo da escatologia na carta aos Gálatas, considero a primeira hipótese a mais condizente com a realidade. Paulo não foi casado, foi um evangelizador de tempo integral, dedicando-se às viagens e fundando comunidades no mundo de cultura grega helênica. Vamos lá. Os estudiosos que afirmam que que ele era casado, argumentam a partir de interpretações de textos que aparecem demonstrar que ele era casado e que, na verdade, permanece a dúvida. Os partidários dizem que Paulo era casado, eles argumentam, né, que na sua época um homem como ele poderia permanecer solteiro dentro da cultura judaica e que tinha o casamento como algo muito importante na vida de um homem, no que diz os escritos paulinos. Então nós vamos ver. Sabemos que nenhuma citação no nome de uma esposa, nem declaração a respeito de seu estado civil, o texto bíblico nos revela. Vamos lá. Vamos passar uma página. Tem um monte de passagem aqui, mas a gente vai fazer o seguinte.
Vamos ver aqui em Coríntios, no capítulo 7, verso 8. Contudo, digo às pessoas solteiras e viúvas que é bom ficarem como eu. 1 Coríntios 7, 8, né? A Bíblia de Jerusalém. Depois está lá, em 1 Coríntios 7, 8, a mesma coisa, vamos ver. Mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar do que andarem com consciência. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, também na Bíblia de Jerusalém. Então, isso tudo que eu estou falando aqui é para que você entenda que a gente tem que ler. Não é, o pastor falou, a pastora falou, não sei quem falou. Não, leia. Você não é analfabeto. Eu conheço 2 pessoas em São Paulo que não sabem escrever o nome. Ela faz um ó quando ela vai na praia e senta nua na areia. Aí ela faz um ó. E conhece mais da Bíblia do que esses fulanos que diz que faz teologia, bacharelado e não sei o quê. Por quê? Ler a Bíblia não. Tem o entendimento, a revelação, aquela que foi dada a Paulo, em 2 Coríntios 12. Agora, tem pessoas que não, falam, já lia 30 vezes a Bíblia. Eu não sabe nem onde está Gênesis 1. Lembre-se, a verdade dói, a dúvida corrói, o sistema religioso destrói. Mas destrói mesmo. Tem gente que faz cada pergunta besta porque não lê. Graça e muita paz e até a próxima. Com mais perguntas e respostas, tá bom? Se você tem coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem também, né? Dentro do Evangelho, da graça, o Evangelho genuíno, ela também tem coragem de responder. Até a próxima. Graça e muita paz.